sem antes rogar a Jesus que me assista, porquanto falar dele é uma grande responsabilidade. É com imenso prazer que retornamos a esta casa, onde já estivemos várias vezes. Recordo a nossa irmã Celeste, também com muito carinho, mas a vida é assim. Umas vezes estamos do lado de cá, outras vezes estamos do lado de lá. Os espíritos não ficamos fixos num lugar. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Então, nas nossas apreciações, e quem é que não faz apreciações, vemos que tudo é impermanente. Não há nada que seja para sempre. Tudo passa. Só o cristianismo não passou. Vocês sabem o que quer dizer cristianismo? Cristo e nós. A humanidade não pode iluminar-se, não pode progredir sem o Cristo. O Cristo não dispensa aos homens na obra imensa de soerguer e sublimar o próprio mundo terra. Por isso, Jesus mandou: ide e pregai, mostrando a importância por ele atribuída à contribuição da própria humanidade. Jesus conta conosco para que realmente o mundo possa melhorar. E podemos fazê-lo ou não? Podemos. Dentro da capacidade de cada um, podemos melhorar o mundo. No nosso próprio lar, o nosso lar pode ser um céu, o nosso lar pode ser um inferno. Depende de quem? De quem lá mora, de quem está nesse lar. Então Jesus conta connosco para que realmente o nosso mundo possa evoluir, possa avançar, possa ser mais feliz. Podemos assim constatar que passam as raças, passam as gerações, passam os países e as fronteiras. Morrem línguas, desaparecem povos, as ciências passam e também passam as falsas religiões. Um sopro divino faz movimentar as coisas, para que nada esteja quieto. Então passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações, com as suas angústias. As guerras ensanguentaram e ensanguentam o roteiro dos povos, nas suas peregrinações incessantes para conseguirem alcançar o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e desfizeram-se dinastias milenares. Quantos príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, reencarnando na indumentária humilde, e em vão os ditadores se elegeram e alguns ainda gritam aos povos da terra para que façam um morticínio, para que destruam, mas afinal tudo passa. Só Jesus não passou, porque ele veio à Terra mostrar que a caminhada dolorosa das raças, do povo, apenas deve objetivar o derrube de todas as fronteiras para o grande abraço universal. Basta pensarmos, quando a vida se iniciou na Terra, havia fronteiras? Não havia. Foram os homens que criaram as fronteiras, não foi Deus. Fomos nós que criámos os próprios obstáculos ao entendimento entre uns e outros. Os orgulhos dos países mais fortes que querem sempre mandar nos mais fracos. Sempre o defeito da criatura humana. Nunca engano de Deus. Então Jesus é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do nosso mundo. Não estamos sós. Com toda a maldade que vemos, com todas as guerras e destruições que assistimos, não estamos sós. Jesus está ao leme. Ele sabe
o que é que está fazendo? O seu coração é magnânimo e é fonte de vida para toda a humanidade terrestre. Ele veio à Terra para deixar sua mensagem de amor. O Evangelho é a eterna palavra da reencarnação e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Foi isto que Jesus nos veio ensinar há mais de 2000 anos. Todas as coisas humanas passaram, já dissemos, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, Jesus, porém, é a luz de todas as vidas terrestres e é inacessível ao tempo e à destruição. E porquê? Porquê é que não é possível destruir Jesus? Porque Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros que se elevaram já até ao Senhor Supremo do Universo, que é Deus. Rezam as tradições do mundo espiritual que essa comunidade de seres angélicos perfeitos, puros, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes. E isto no curso dos milénios que são conhecidos. Conta-nos o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, conta-nos ele que a primeira vez que eles se reuniram foi quando a Terra se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogénico e o princípio da vida na matéria. A segunda, quando se decidiu a vinda de Jesus à face da Terra. E veio para trazer à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e de redenção. Então vemos que Jesus tem uma existência muito longa. Como espírito, a sua existência é anterior à formação da própria Terra. E hoje a ciência já calcula com exatidão o tempo do nosso mundo Terra. 4.567 milhões de anos. Jesus, nessa altura, já era um espírito crístico. Como é que nós nos admiramos quando ele esteve entre nós, os prodígios que foi possível ele executar. Vejam o tempo, o conhecimento, a sabedoria de Jesus. Ele orientou os operários da espiritualidade, deliberando a formação do nosso mundo. As mãos de Jesus atuariam decisivamente no programa infinito de criação e de reprodução de todas as espécies, nos variados reinos da natureza. A vida começou na Terra há pouco mais de 3.500 milhões de anos, no período arqueano, mas se são encontrados vestígios de vida nesse período, a sua formação deve ser necessariamente anterior. A ciência do mundo não viu as mãos de Jesus, as suas mãos sábias, fazerem todo este gigantesco trabalho e preferem substituir o seu nome pela palavra natureza. Isso é tudo obra da natureza. Mas é sem dúvida a ele que devemos o surgimento do gérmen sagrado dos primeiros homens. O homem habilis, há 2 milhões de anos, com vista à vida organizada na superfície do nosso mundo Terra. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus, nos variados serviços de elaboração paciente das formas vivas. Grandes transições foram necessárias até se instalarem na Terra não o mito de Adão e Eva, mas as raças adâmicas, os nossos antepassados. E eles desenvolveram-se em 4 grandes grupos. Os árias, dos quais nós, os brancos, os caucasianos,
descendemos, a civilização hindu, a civilização egípcia e o povo de Israel. Mas tudo sempre supervisionado pelas grandes comunidades espirituais dirigidas por Jesus. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo essas raças adâmicas, guardaram as reminiscências das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu, enviando periodicamente os seus missionários, os seus mensageiros. Eis então porque a epopeia do Evangelho, tudo o que lá está, foi previsto e cantado alguns milénios antes da vinda do sublime emissário pelos diversos profetas. Muitos povos o esperavam. Muitos povos o esperavam no seu seio acolhedor. Todavia, quando um dia Jesus surgiu no mundo, através de um nascimento comum, o homem não o compreendeu. Não soubemos aproveitar os seus belos ensinamentos. E assim, ainda hoje, trilhamos os caminhos do sofrimento em direção à redenção. Mesmo assim, Jesus não passa, porque continua a assistir-nos carinhosamente, amparando-nos a nossa marcha, inspirando-nos as nossas realizações, provocando em nós a admiração e o respeito que nos merece por todos os séculos, deixando em nós o seu nome, um pensamento de gratidão perante a sua grandeza espiritual, no seu reinado que nunca terá fim. Jesus inspira-nos à concórdia, inspira-nos à fraternidade, para com todos os corações e para com todos os povos, arrasando então as tais fronteiras que separam os espíritos do bem, gravando a fogo nas nossas consciências. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Foi tal a revolução que promoveu no espírito humano que a Terra, ainda hoje, o recorda ano após ano. Sua revolução não utilizou armas de fogo, de ferro ou de aço. Jesus veio à Terra mostrar que as armas mais invencíveis são as do amor e da bondade. Desde o nascimento, ele exemplificou sempre o melhor. Rei das estrelas, Senhor dos espíritos, tornou-se criança, tornou-se adolescente, homem e viveu com outros homens, demonstrando, através de pouco mais de 3 décadas, pouco mais de 30 anos, que não importam as circunstâncias que nos rodeiem, pois quem desejar ser bom pode sê-lo sempre. Viveu num período terrível, em que a política romana comandava o mundo, em que a hipocrisia farisaica imperava, e, no entanto, mesmo assim, Jesus manteve-se puro, ensinando humildade. E essa humildade logo começa quando nasceu num berço de palha. Representou a lição do trabalho na carpintaria de seu pai José. Ele, que moldara junto com Deus Supremo as formas da terra, o mundo que habitamos, não se envergonhou de dar formas à madeira e transformá-la em objetos úteis como bancos, mesas, utensílios domésticos e outros. Jesus é Nosso Senhor e Nosso Mestre. Em cada momento da sua vida, ensinou exemplificando. Jesus então veio à Terra testemunhar que o bem vence o mal. A luz vencerá a treva. São passados mais de 2000 anos desde a sua vinda aqui, a este mundo. Quando é que nos decidiremos por lhe seguir a sua excelsa doutrina? Quando é que verdadeiramente seremos
verdadeiros cristãos. Quando? Não esqueçamos que a doutrina de Jesus é aquela que conjuga dois verbos, o verbo amar e o verbo servir, e que utiliza os substantivos doação, doar, renúncia, renunciar e abnegação, sermos abnegados. Dizemos que Jesus é nosso modelo e guia, por isso mesmo nenhum de nós deve ignorar o seu convite. Em nenhum momento a sua conduta abandonou as linhas do dever e do amor sem limites, motivando que muitos contemporâneos seus, muitos, dessem a vida em seu louvor, os mártires do circo. E foram gestos de um valor transcendental que nos mostram a verdadeira fé. O homem que há mais de 2000 anos, lá na Judeia, amou e também morreu por muito amar, veio à Terra mostrar que a vida física não é o tudo. A sua fé maravilhosa soube despertar outras fés e teve o poder de modificar vidas. A sua voz convidava para viver a verdadeira vida, a vida que se desdobra para além da morte. De entre os seus ensinamentos, lembramos apenas: quem preservar até ao fim, este será salvo. Quem crer em mim, mesmo morto, viverá. A sua mensagem então atravessou os séculos e permanece viva até hoje, estabelecendo diretrizes seguras a quem o quiser seguir. A sua fé é a mensagem do amor, da fidelidade e que devem ser sempre até ao fim. Mas mesmo assim, apesar de tudo, a figura de Jesus, o Jesus de Nazaré, ainda hoje é motivo de muita polémica. Para muitos, ele não passou de uma lenda, vertida para os evangelhos. Alguns eruditos do século XVIII, tal como Constantin François, o Conde de Volnay, em 1791, dizia que Jesus nunca tinha existido. Também Charles François Dupuy, um pouco mais tarde, 1794, também continuava negando a existência de Jesus. Segundo estes dois franceses, a Igreja fundamentava a credibilidade de Jesus no caráter apenas literário dos 4 evangelhos. Sem nenhuma confirmação histórica documentada, sem provas, faltavam argumentos científicos de comprovação. E as primeiras investigações, verdadeiramente levadas a cabo para provar que Jesus existiu, as primeiras investigações foram decepcionantes. Filon de Alexandria, filósofo, fala de Pilatos, mas omite Jesus nos seus 50 escritos que estão conservados. Também Justo de Tiberíades, historiador conterrâneo de Jesus, não o cita na sua história da Palestina, desde Moisés até o ano 70. Mas existem, contudo, vários testemunhos sobre a sua vida, fora das páginas do Novo Testamento. O mais antigo de todos remonta aos anos de 93 e 94 da nossa era e encontra-se no livro Antiguidades Judaicas. É da autoria de um famoso historiador chamado Flávio Josefo. Apesar de ter o nome latino, ele era judeu. E ele faz menção a Jesus e à sua seita em 2 passagens do seu livro. Primeira, Anás convocou o Sinédrio e trouxe perante eles o irmão de Jesus,
chamado Cristo, o nome do seu irmão era Tiago, e alguns outros, acusou-os de terem violado a lei e entregou-os para que os lapidassem. Na segunda passagem, por essa altura, durante o governo de Pôncio Pilatos, viveu Jesus, um homem sábio, se é que se lhe pode chamar homem, porque realizou feitos portentosos, mestre de homens que aceitavam com gosto a verdade. Atraiu judeus e muitos de origem grega. Ele era o Messias. Mas ainda no ano 112, um romano, o procônsul da Bitínia, Cecílio II, dirigiu uma carta ao imperador romano Trajano, onde mencionava Jesus e os cristãos. E depois dele, no ano 115, um quase seu contemporâneo, de nome Tácito, considerado um dos maiores historiadores da Antiguidade, falou a respeito desse homem invulgar, conhecido em sua aldeia onde morava e trabalhava como Joshua Bar Yosef, Jesus, filho de José, em hebraico. Também o descreveu Suetônio Caio Tranquilo, mais ou menos no ano 120, na sua obra Vida de Cláudio, bem como o Talmud judeu, com narrações dos rabinos. Mas, todavia, e sem dúvida nenhuma, é através dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que ele foi bem biografado. Dizem-nos eles que Jesus exerceu o mesmo ofício de seu pai, o de carpinteiro. Era um costume judaico. O homem dedicado a trabalhos intelectuais era hábito que tivesse um modo de sobrevivência para custear o sustento, ganhando assim com o suor do seu rosto o pão nosso de cada dia, não sendo nunca um peso aos outros. Todos os apóstolos escolhidos por Jesus tinham as suas profissões. Pedro e o irmão e outros eram pescadores. Também havia agricultores. E o próprio Paulo de Tarso era correeiro e tecelão. Como se pode hoje, em nome de Jesus, exercer sacerdócios pagos, viver das diversas igrejas. Não foi o exemplificado por Jesus. Jesus não se casou. Todo o seu amor foi encaminhado para a sua missão. Tinha para com as mulheres um sentimento extremamente delicado, tratando-as sempre como irmãs. Naturalmente, elas retribuem, oferecendo-lhe a sua amizade e o acompanham. É Míriam, da cidade de Magdala, Verónica, a mulher que é curada da sua hemorragia crónica. Temos ainda Fotina, a samaritana da cidade de Sicá, que jamais o esqueceu, porque ele lhe deu a beber da água da vida, a água que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Sua natureza elevada, a ternura do seu coração, ele extravasou-a em doçura infinita, como se fosse uma bela e grande poesia. Então, à nossa pergunta, que veio Jesus fazer à Terra? Jesus veio pregar e exemplificar. Sobretudo ensinos de humildade, de perdão, de caridade, de abnegação, de justiça, através de máximas como: aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Perdoai e sereis perdoados. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem a quem vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem.
e a sequência dos seus princípios, dos seus ensinamentos, são um culto puro, sem práticas exteriores, baseados apenas e só nos sentimentos do coração. Sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito, disse Jesus. É este o convite que Ele continua fazendo a todos os homens, sem dúvida, em toda a história da humanidade. Houve homens que escreveram excelentes máximas. Houve também homens virtuosos, mas que nada fizeram para que a virtude tivesse continuidade no mundo. Por isso mesmo, Jesus é inigualável. Ele falou e agiu, apresentando sua doutrina em palavras, mas sobretudo em obras. Exemplificou. Todos os exércitos, todos, que já desfilaram por este mundo, conquistando territórios e consolidando impérios, todos os navios que já atravessaram os mares, todos os reis e rainhas que já reinaram, todos juntos, não influíram tão fortemente na vida humana como fez Jesus, esse personagem imortal. Então o nosso tempo, até isso, é contado a partir da data do nascimento de Jesus. Antes dele, depois dele. Ele é o personagem histórico sobre o qual mais se escreveram livros, mais se compuseram músicas e mais se pintaram quadros. Então Jesus veio à Terra falar aos homens que se dispõem a ter boa vontade para com outros homens. Boa vontade para doar-se, para servir, para amar. Se já nos permitimos banhar pelas claridades do Evangelho, permitamos que Jesus nasça em nossos corações. Isso é mais importante que datas, como a que celebramos em dezembro, em relação ao seu nascimento. Deixemos que as vibrações dele nos cheguem ao espírito, ao nosso espírito, e espalhem o perfume da sua presença na senda por onde avançamos na busca da vida. Refaçamos mentalmente o caminho percorrido desde que a sinfonia da Boa Nova já nos alcançou, desde que já somos cristãos. E façamos a proposta para viver verdadeiramente a mensagem do Mestre, que, como já dissemos, é o nosso modelo, o nosso guia. Então, aí, quando deixarmos que Jesus viva em nosso coração, então aí, finalmente, nascerá em nós e será assim um contínuo Natal. Pela vossa atenção, muito obrigado.